Muito bem, vamos continuar a nossa série do cristão ateu. Hoje é a penúltima mensagem dessa série. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. E aí eu quero dizer para você que, para mim, nessa série, esta é a mensagem mais forte da série. Por quê? Porque, conforme diz o pastor Brian, ele diz que o perdão é uma das mais importantes contribuições do cristianismo ao mundo. O perdão. E Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A raiz de amargura cresce no solo da ferida, que não foi adequadamente tratada. O que tem de crente, irmão, que crê em Deus, mas se recusa a perdoar, é uma coisa assim assustadora. Por quê, pastor? Porque na verdade essa raiz da amargura, essa ferida ainda está lá aberta. Porque ele se recusa a liberar perdão, a perdoar. E quando nós olhamos para o cristianismo, irmãos, se há algo que a fé cristã tem a ver, é com perdão. Com perdão. Porque o perdão, ele tem o propósito de levar a pessoa à reconciliação, à restauração da pessoa, né? A restauração no meio social em que aquela pessoa está. A prática de Jesus sobre o perdão é incondicional. Não se perdoa condicionando alguma coisa. Se perdoa incondicionalmente. E a maior e mais relevante expressão do cristianismo ao mundo é a face do perdão. E é a mensagem mais difícil na vida de um cristão. É o momento de mais dificuldade na vida de um cristão. Porque, irmãos, quem não perdoa gera, sabe o quê? Perturbação e contaminação. A pessoa que está com uma raiz de amargura no coração, ela pode estar rindo, ela pode estar aparentemente feliz, ela pode estar se sociabilizando, mas aquela raiz, ela gera perturbação e ela contamina outras pessoas. Quanto mais tempo você permitir que a raiz de amargura viva em seu coração, mais longa e profunda essa raiz ela será. Por isso que é muito importante que nós exercitamos de fato o perdão. Sempre que nós tivermos que perdoar, nós temos que perdoar. Paulo é radical quanto a isso. Paulo diz em Efésios 4, 31 e 32, ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, se há alguém aqui com essa raiz de amargura, Jesus, nesta tarde, Ele quer livrar você dessa amargura do seu coração. E como pastor, né, arrancar essa erva daninha do nosso coração? Perdoando, se quebrantando, liberando o perdão. A sua vida, querido, é uma vida preciosa para Deus. E a gente sabe que perdoar não é uma coisa fácil. Só o poder de Deus é capaz de nos dispor a perdoar completamente. Perdoar as pessoas. Só o poder de Deus. Eu vou fazer uma pergunta, você não levante a mão. Quem aqui sabe que precisa perdoar, mas ainda não perdoou? Não liberou perdão? Crer em Deus verdadeiramente, querido, significa perdoar. Você precisa, em primeiro lugar, perdoar como Cristo. Colossenses 3,13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como, pastor?
Deus, Jesus não chegou para mim e falou assim: eu vou lhe perdoar, Marco, mas você precisa... Ele não colocou condições. Ele simplesmente perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É assim que devemos perdoar as pessoas. Então a decisão, na verdade, queridos, é uma coisa muito individual que você deve tomar essa posição. Decida. Vontade, qual é a vontade da carne? A vontade da carne é não perdoar. É continuar com aquela amargura. E a vontade de Deus é o perdão. A ausência do perdão é que leva muita gente à morte espiritual, ao afastamento da presença de Deus. Enfim, tantas consequências por causa da ausência do perdão. Ah, pastor, mas a pessoa que eu preciso liberar, eu preciso perdoar, está longe. Escreve uma carta para essa pessoa em que você está ressentida. Mande lá uma mensagem para essa pessoa. Fale para essa pessoa. Muitos cristãos, irmãos, que na verdade se dizem cristãos, que dizem que creem em Deus, e que muitas vezes são frequentadores de uma igreja, são frequentadores, eles não pertencem a uma igreja, eles frequentam uma igreja. Eles são capazes de racionalizar e apresentar tantas desculpas quantos forem necessárias para não pedir o perdão. Ah, não vou pedir por causa disso. Ah, eu não vou pedir por causa daquilo. Ah, ele que tem que vir primeiro, porque foi ele que fez primeiro. Você imagina se Jesus falasse isso para a gente, hein? Não, eu não vou perdoar vocês não. Porque vocês primeiro é que tem que vir até mim. Você imagina? Então não importa, irmão. Se alguém te feriu, se alguém te fez alguma coisa, em nome de Jesus, não. É ele que fez, então é ele que tem que vir a mim, não. Vá até ele, fale com ele. Peça perdão. Em nome de Jesus. Amém? Você entende isso, irmão? Vá até ele, faça isso. Olha, meu irmão, me perdoa se eu fiz alguma coisa, né? Eu creio que eu fiz sim. Eu creio que eu fiz, porque se eu não tivesse feito, nós não estaríamos nesse estado, nessa situação. Então você me perdoa em nome de Jesus. E se ela não me perdoar, pastor? Aí é com ela. Amém? Mas você não vai ficar com aquela raiz de amargura no teu coração. Você entendeu? Você não vai ficar. Ah, mas aí eu vou passar vergonha, vou me humilhar. É isso mesmo. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vai te exaltar. Quando você está pedindo perdão, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você está fazendo a vontade de Deus, você não está fazendo a vontade do homem. Quem vai te exaltar é Deus, não é o homem. Não espere que o homem vá te exaltar. Nunca espere nada que o homem vá fazer algo para exaltar você. Espere sempre de Deus. Deus pode usar as pessoas para te abençoar. Amém? Então, nós cristãos verdadeiros, genuínos, encontramos em Deus força e coragem para poder arrancar essa raiz de amargura, de ódio, de mágoa, de ressentimento e lançar tudo na cruz para a glória do nome de Jesus. Só aos pés da cruz encontramos a força do perdão. Então lance na cruz. Olha as 3 palavras importantes de Jesus sobre o perdão. Quando Jesus estava no maior sermão de Jesus, no Novo Testamento, conhecido pelo mundo todo, o Sermão do Monte, ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele ensinando ali a oração do Pai Nosso, e ele inclui isso daí. Já na cruz, Jesus olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes. Jesus perdoando, Jesus pedindo ao Pai para que perdoe aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. E num outro momento, quando Jesus ressuscitou, Jesus chega para os discípulos da sua primeira aparição pública, depois da sua ressurreição, ele chega para os discípulos e diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E ele está falando sobre pedir o perdão, de liberar o perdão.
A mensagem de Jesus é a mensagem do perdão. E quem não vive assim, pelo contrário, vive contra o evangelho do perdão. E muita gente carrega isso, irmãos, e não consegue viver uma vida cristã realmente genuína. Essas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas eles não querem fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você perdoe. Amém? Se o cristianismo não tiver a ver com perdão, não terá a ver com mais nada. Porque o que Cristo fez por nós, se não nos perdoar dos nossos pecados, das nossas ofensas, e nos transportar do reino das trevas e nos trazer para o reino dele, sem que nós merecêssemos. E ele nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Veja que contradição. Todos nós viemos a Cristo para que ele nos perdoasse os nossos pecados. Correto? Ele nos perdoou. Amém? E como que uma vez que Cristo nos perdoou e continua nos perdoando, por que que nós não vamos continuar também perdoando? Devemos perdoar. Segunda coisa importante sobre o perdão, porque sem perdão não existe futuro. O texto de Gênesis fala exatamente assim, Gênesis 50. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Isso Israel falando para os seus filhos. José chorou: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? E assim os tranquilizou e lhes tratou, o quê? Amavelmente. José entendeu a necessidade do perdão, irmãos, ao fechar a porta do seu passado doloroso, e olhar para os seus irmãos e perdoar os seus irmãos. Irmãos esses, que fizeram com que ele passasse por toda aquela via dolorosa, na sua caminhada, ao ser lançado no buraco, ao ser vendido como escravo, ao trabalhar como escravo, depois acorrentado, depois preso. Veja, ele então decidiu o seguinte: entre uma coisa e outra é melhor eu perdoar, liberar o perdão e fechar essa porta de amargura, de ressentimento, de mágoa. Em nome de Jesus, irmãos. Tornou-se como atitude, com essa atitude, ele se tornou, irmão, um escravo especial, o servo especial, o governador especial. Por quê? Porque ele perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. José construiu seu futuro na base do perdão. Na verdade, irmãos, o perdão gerou um futuro para Israel. Gerou um futuro para Israel. Se não fosse o perdão de José aos seus irmãos. Sem perdão, a Bíblia não passaria de Gênesis. Ficaria no capítulo 50 de Gênesis. Ela só prosseguiu porque houve o perdão. E veja, foi no apagar das luzes, no final da vida de José, os irmãos falam para ele exatamente essa palavra no capítulo 50. José escolheu, ele decidiu o quê? Decidiu perdoar. Vire para o teu irmão e fale: irmão, sempre decida pelo perdão. Fale de novo para ele: irmão, sempre decida pelo perdão. Você sabe por quê? Porque sem perdão não existe futuro. Sem perdão não existe futuro. Amém? Só Deus pode não perdoar. E ele decidiu perdoar. E por isso nós estamos aqui nessa tarde. Nossa felicidade, essa alegria toda que nós estamos aqui, celebrando ao Senhor, essa festa espiritual, esse banquete dessa tarde, só é possível porque nós recebemos o perdão. Nossa felicidade está na esperança.
Se pudermos, irmãos, nos relacionar com o futuro na base da esperança, nós vamos conseguir ser verdadeiramente felizes. Por quê, pastor? Pois a esperança é a atitude que convence de que a dor, os desapontamentos do passado não têm que se repetir indefinidamente. Olhe para o passado e veja o quanto Deus usou para que você pudesse estar aqui, louvando e glorificando o nome dEle. Em nome de Jesus. Então, pastor, todas as coisas que aconteceram no meu passado, olhe como uma janela que Deus, querido, abriu para que você pudesse contemplar o seu futuro com esperança e estar aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. De todo o sofrimento que você tenha passado, a recusa em perdoar é uma lembrança tóxica que arrasta o passado doloroso para o presente, diz o pastor Brian. Exatamente isso. Quando você se recusa a perdoar, você traz o passado para o presente. A dor do passado, ela se mostra no presente. E aí, querido, você não vai ter uma vida abençoada. E esse passado não perdoado envenena o presente e contamina o futuro, estragando a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Porque o seu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. O que me espanta muitas vezes, irmãos, é que essas raízes de amargura, elas são expostas na rede social. Através de palavras que ferem, palavras, terríveis, que são postas exatamente na rede social. E isso nos espanta, porque nós vivemos num mundo onde o perdão não é, irmãos, jamais visto como uma oportunidade de mudança. Não é. O perdão é visto como opção. E aí eu diria para você, em nome de Jesus, perdão não é uma opção. Perdão, irmãos, é algo que realmente tem que existir. Eu não tenho outra alternativa se não perdoar, para que eu possa viver uma vida no presente abençoada e ter a esperança de um futuro muito abençoador e vitorioso em Cristo Jesus. Perdoe, em nome de Jesus. Não existe futuro sem perdão. Não existe futuro sem perdão. Abaixa um pouco a sua máscara e diga assim: não existe futuro sem perdão. De novo. Amém? Irmãos, o perdão ele traz dois benefícios imediatos na nossa vida. Qual, pastor? Ele fecha a porta velha do passado doloroso e abre a porta nova para a esperança do futuro de liberdade. O perdão. Perdão não é fraqueza. Perdão é o poder de Deus. Anote isso. Porque muitas vezes as pessoas olham o perdão como sendo um ato de fraqueza, uma postura de fraqueza. Não. Quando você está perdoando, ou liberando perdão, ou pedindo perdão, é porque o poder de Deus está agindo na tua vida. Crente que se recusa a perdoar, irmãos, é que o poder de Deus não está se manifestando na vida dele. Só as pessoas fortes e maduras espiritualmente, elas conseguem perdoar. E quem não consegue perdoar, irmãos, das duas ou uma, se considera tão imaturo que não consegue perdoar porque ainda está verde, ou seja, ainda não nasceu. Ou outra, se considera tão maduro que não consegue perdoar porque já apodreceu, aquele já morreu. Eu vou repetir. Pessoa que não consegue se perdoar, não consegue perdoar, ela se considera tão imatura que não consegue perdoar porque ainda está verde. Ela ainda não nasceu, não brotou. Ela ainda não sabe o que é a vida cristã. Ou outra,
Ela é tão madura, se considera tão madura que não consegue perdoar porque já apodreceu, já morreu. Entenda, hoje você está no ponto para perdoar. Você está vivo, você está aqui. O melhor dia para perdoar é hoje, é agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Então faça isso. Não é fácil perdoar. Nós não perdoamos porque a nossa carne quer, a nossa vontade quer. Eu me lembro de um episódio que uma pessoa disse assim, eu soube que essa pessoa tinha tanta raiva de mim, e eu um dia chamei essa pessoa para conversar, e marquei com essa pessoa para conversar. E essa pessoa falou que tinha raiva de mim, que não sei o que e tal. Então, o que eu fiz com ela? Eu pedi perdão a ela. Pedi perdão a ela. Ô, meu irmão, me perdoa. Se eu te magoei tanto como você está falando, né? E com certeza, talvez realmente com atitudes eu devo ter te magoado, com palavras. Me perdoa, irmão, em nome de Jesus. Aí aquela pessoa, meio que sem graça, disse, não, você me perdoa. Quero ouvir isso da sua boca, você me perdoa? Não, perdoo, pastor. Amém. Então vamos viver em paz, irmão. Vamos viver em paz. Viver em paz, irmão, é não levar mais aquilo para as conversas, para outras pessoas, mas é apagar aquilo, deixar aquilo e fechar a porta daquilo e pegar a chave e jogar a chave fora. Exatamente assim. Aquela pessoa disse que me perdoou, mas depois ela continuou. E alguém disse, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer, que a Bíblia me fala para eu fazer, eu fiz. Não é uma coisa fácil perdoar. Você tem que estar muito cheio da graça de Deus. Você tem que realmente orar e saber na hora que falar, né? Não é puxar os assuntos todos, não, porque você fez isso, você fez aquilo. E muitas vezes a pessoa vai falar isso para você. Não, porque você fez isso, você fez aquilo, você fez não sei o quê, tal. E você vai querer se defender, não. Quem vai perdoar não vai querer se defender, irmão. O seu defensor é o seu perdão. Não, irmão, você está dizendo que eu fiz isso tudo? Fez. Então tá bom, então irmão, me perdoa em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Quem vai te justificar é Deus. Amém? Quem vai te justificar é Deus, não se preocupe não. Se aquela pessoa não está sendo verdadeira e tal, não tem problema, eu não vou discutir. Não, porque você também fez aquilo, não porque você... Não. Ah, pastor, mas aí a gente tem que... Né? Isso é a graça, irmão. É a graça. Vocês não cantaram aqui uma música, né? A tua graça basta para mim. Eu não quero mais nada, eu só quero o quê? A tua presença, a tua graça me basta. É assim, é desse jeito. Por isso que não é fácil, não é fácil, é difícil, mas isto mostra realmente o verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso que muita gente, irmão, diz assim, fulano saiu da igreja porque fulano foi ferido. Fulano saiu ferido. Há tanta gente que está afastada da igreja porque está ferida, porque foi ferido pela igreja. É simples. Se essa gente toda foi ferida pela igreja e saiu da igreja que eu digo, da congregação, da família, da comunhão, me mostre se essa pessoa está em algum outro lugar. Porque se ela estiver em outro lugar, Deus vai falar com ela lá. Se ela realmente é crente, verdadeira, irmão, o que ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer? Estou ferido, estou ressentido. Eu vou até o irmão e vou falar com ele.
vou pedir perdão, vou liberar perdão. Porque se você carrega esse ressentimento lá para outra igreja, essa amargura vai te acompanhar. E o que amargura, ressentimento gera na vida de uma pessoa? Perturbação e o quê? Contaminação. Porque essa raiz do seu coração, ela vai contaminar pessoas que são suas amigas. E as suas amigas vão ficar com raiva daquela outra pessoa. E vão olhar e vai passar por aquela pessoa, que aquilo é desse jeito. Então elas estão fora porque elas eram imaturas. Elas ainda não tinham brotado. Ou então elas maduram demais. Se achavam maduras demais e apodreceram. Morreram espiritualmente. Irmãos, a gente entende quando Deus pega uma pessoa e diz assim, olha, agora, e ela traz aquela pessoa e leva aquela outra pessoa para outra congregação, debaixo da bênção do Senhor, como resultado de uma direção clara de Deus, claríssima de Deus. Não é? Sem que seja uma coisa assim, não, porque a igreja tem algumas coisas que eu não concordo. Na outra igreja você vai também encontrar. Porque se tem uma igreja perfeita, essa igreja aí, irmão, deve ter uma placa lá, ó, aqui não pode entrar pessoas imperfeitas. Como todos nós somos imperfeitos, não é verdade? Então veja, é o que Deus está falando conosco. Uma palavra de perdão. Porque o perdoar é uma coisa contínua, irmão. Eu saio daqui, de repente, alguém vai me ferir ali na frente. Você está entendendo isso? Amém? Amém? Você está aqui trabalhando, servindo ao Senhor e tal, de repente, alguma coisa acontece dentro da igreja que vai te ferir, que vai te magoar. E qual é o caminho, pastor? É sair. É deixar aquela raiz se aprofundar mais ainda, e você se isolar, e você sair das coisas, abandonar as coisas. Não, o caminho que a Bíblia diz é o seguinte: perdoa. Mas aí, irmão, tem que ser o cristão realmente que faz a vontade de Deus. O cristão ateu, ele não faz, ele crê em Deus. Mas ele, irmão, não faz a vontade de Deus. Você está entendendo? Terceira coisa sobre o perdão. Porque perdão é abandonar o jogo do diabo. João 18, 33 a 38, mas eu vou ler somente um versículo aqui, o versículo 36, que diz assim, disse Jesus, o reino de Deus não é deste mundo. O ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa, a vingança não pertence ao reino do nosso Deus. Portanto, não podem pertencer ao nosso coração. Se nós falamos que queremos que o céu se manifeste na terra, que o céu seja aqui na terra o reflexo realmente daquilo que nós vivemos, então essas coisas não podem, querido, pertencer ao nosso coração. Todo esse lixo não entrará no reino de Deus. Não entrará. Então, se o nosso coração está cheio disso, nós temos que esvaziar o nosso coração, porque senão nós não vamos entrar no reino de Deus. Não vamos. Com mágoa, com ódio, com ressentimento, com vingança. Não dá para entrar. Você vê que é uma mensagem tão difícil. O princípio do perdão, que ninguém dá glória a Deus, aleluia. Alguns aqui de vez em quando dão glória a Deus, aleluia. Porque é a coisa que identifica com o nosso espírito. Mas que tanta gente, né, sai da igreja, se afasta da igreja, deixa de fazer algo na igreja. Por quê? Porque são feridas por alguma coisa. E o perdão, onde fica? E a liberação desse perdão? Irmãos, a liberação do perdão, e quando a gente perdoa, o objetivo de Jesus ao me perdoar, ele tinha um objetivo, disse, eu vou perdoar você, e ele perdoa, aleluia. E aí ele fica esperando a sua mudança de comportamento, de postura, de atitude. Como essa pessoa que eu perdoei.
E ela disse que havia me perdoado, mas não mudou a postura. Não mudou a postura. Continuou falando de mim, do meu ministério. E alguém veio e falou comigo depois, pastor, disse assim, eu já fiz o que eu fiz, que a Bíblia me manda fazer. Eu deixei de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade da carne era matar aquela pessoa, matar no bom sentido, né, irmão? Né? Era bater de frente. Né? Mas não, porque a vontade de Deus é que a gente perdoe. Então você chamar uma pessoa que lhe fere para perdoar, para pedir perdão a essa pessoa, mas não foi ela que feriu, foi ela, mas ela entendeu que eu a feri. Então não tem problema. Se você está assim comigo, é porque realmente eu devo ter feito alguma coisa que deixou você assim. Então, pelo amor de Deus, me perdoa em nome de Jesus. E o perdão, irmão, ele gera mudança na vida das pessoas. Quando verdadeiramente você é perdoado, você sente o perdão de Deus, você sente o perdão, irmão, você libera o perdão, você muda. Você muda. Amém? Amém? O perdão não é aquela coisa que você perdoa e a pessoa continua fazendo o mesmo pecado todo. Que é isso? Então, que coração é esse? Não é? Jesus disse para aquela mulher adulta, vá e não peques mais. Não viva mais nessa vida de prostituição. Jesus liberou o perdão para ela. E qual é a evidência que ela mostraria? Que ela aceitou o perdão de Deus, que o perdão fez diferença na vida, deixar a vida de prostituição. E qual é a evidência do perdão quando nós perdoamos uns aos outros? É a mudança de postura, de posição, de palavra, de atitude. Irmãos, quem aceita Satanás como parceiro do jogo da vida, está fora da comemoração da grande final do campeonato da vida eterna. Eu não posso aceitar isso em nome de Jesus. Quem guarda ressentimento, ódio no coração, sabe, querido, aceitou e está aceitando o jogo de cara a cara com Satanás. É isso mesmo, é dura a palavra, mas é isso. Jesus fez diferente, Jesus saiu fora. Ele não deixou se levar, ser seduzido por isso. Pilatos fez o quê? Oferece o caminho da autojustiça, lava as mãos. Pedro fez o quê? Pedro vai pelo caminho da espada. E Jesus o recriminou. E o que Jesus fez? Jesus rejeitou os dois, tanto da espada, quanto também o da autojustiça. Ou seja, eu não faço porque não fui eu. Não. Jesus abraçou a cruz para dar ao mundo a esperança. Abrace a cruz, querido. Quando a sua carne falar mais alto, quando a sua vontade falar mais alto, abrace a cruz, e a cruz vai mortificar você. Adote o caminho de Jesus, adote o caminho da cruz. Adotemos o caminho da cruz. Jesus sabia que o único caminho para o futuro e para a salvação era o caminho do perdão. Por isso que ele abraçou o caminho da cruz. E o ladrão que estava lá do lado dele entendeu isso. Estava ali pregado naquela cruz. E recebeu o perdão de Jesus daquela cruz. É a cruz, meu irmão, que nós temos que abraçar. Quando você tentar se auto-justificar, por que você não está fazendo a vontade de Deus? Não é a vontade do homem, é a vontade do Senhor. Porque sem cruz, irmão, não existe perdão. Não existe. E Jesus sabia que não havia outro caminho para a paz e para a vida, se não fosse o caminho da cruz.